Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. Nosso papo agora é Copa Libertadores da América. Restam 2 vagas para a fase de mata-mata, a chamada pré-Libertadores. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco da Gama são as equipes que têm chances matemáticas de conquistarem ainda estas 2 vagas. Obviamente que Bahia e Corinthians com uma chance bem maior e vai diminuindo a chance até chegar aqui no Vasco da Gama, que tem um saldo negativo altíssimo. Mas estas 6 equipes estão na briga sim pelas 2 vagas da pré-Libertadores. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, vou mostrar o que o seu time tem que fazer. Você torce para um dos 6 aqui, que tem que fazer nas 2 últimas rodadas para garantir uma destas 2 vagas para a Libertadores da próxima temporada. Sempre para a KTO. Não esqueça, site da KTO, kto.com, proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tá aqui o QR Code, ó. Aponta a câmera do teu celular no QR Code aqui e, consequentemente, entra direto no site da KTO. Vamos à classificação, pessoal. A classificação, de momento, faltando 2 rodadas para o final. Tem Bahia e Corinthians, 50 pontos. Estão na zona hoje de classificação para Libertadores, garantindo os 2 aqui as 2 últimas vagas. O Bahia com 14 vitórias, o Corinthians com 13 vitórias. Aí vem Cruzeiro 49, Vitória 45 pontos, Grêmio e Vasco da Gama 44, os 2 com 12 vitórias, o Grêmio com saldo negativo 3, o Vasco com saldo negativo 16. Bahia e Corinthians podem chegar a 56 pontos. O Cruzeiro pode chegar a 55. O Vitória pode chegar a 51. Grêmio e Vasco a 50 pontos e 14 vitórias. Por isso que esses 2 aqui, Grêmio e Vasco, seguem na briga ainda. Por quê? O Bahia tem 50 pontos, 14 vitórias. O Corinthians tem 50 pontos, 13 vitórias. Então os 2 ainda podem passar aqui, tanto o Corinthians quanto a equipe do Bahia. Ok? Deixa eu passar aqui os jogos que faltam para cada equipe. Vamos lá. Bahia tem Corinthians fora de casa, nesta terça-feira já à noite, abrindo a 37ª rodada, tem em São Paulo, Corinthians e Bahia. Atlético Goianiense fora de casa, então Atlético Goianiense em casa. Corinthians fora de casa em São Paulo, Atlético Goianiense em Salvador. Corinthians tem o Bahia em casa, o Grêmio em Porto Alegre. Cruzeiro pega Palmeiras em BH, Juventude em Caxias. Vitória tem o Grêmio no Barradão, Flamengo no Maracanã. Grêmio enfrenta o Vitória em Salvador e recebe o Corinthians na Arena. E o Vasco tem duelo contra o Atlético Mineiro no Rio e depois na última rodada pega o já rebaixado Cuiabá na Arena Pantanal. São os jogos que faltam para estas 6 equipes que estão em disputa aí de 2 vagas para a Copa Libertadores da próxima temporada. Vamos projetar o Bahia que está mais acima. Bahia tem agora Corinthians em São Paulo, Atlético Goianiense já rebaixado na última rodada lá em Salvador, são os jogos do Bahia. Eu vou fazer diferente essa projeção aqui para a turma da Libertadores. Vou mostrar a classificação já projetando algumas questões aqui. Por exemplo, se o Bahia fizer 4 pontos, é certo que garante a vaga na Libertadores do ano que vem. Um empate e uma vitória garante a vaga. Mas, se vencer o Corinthians nessa terça-feira em São Paulo, pode até perder na última rodada para o Atlético Goianiense. Por quê? Bahia vence o Corinthians, vai a 53 pontos e 15 vitórias. Na última rodada, mesmo que o Corinthians vença o Grêmio na Arena, o Coringão vai no máximo a 53 com 14 vitórias, então não alcança mais o Bahia. E só quem poderia passar o Bahia é o Cruzeiro, que ganhando seus 2 jogos chegaria a 55. Então, como tem 2 vagas, o Bahia ganhando do Corinthians, fazendo 3 pontos, ganhando do Corinthians, estará classificado para a Libertadores da próxima temporada. Aí você vai perguntar para mim, Paulinho, mas e se fizer 3 pontos, perdendo para o Corinthians e ganhando do Atlético Goianiense? Bom, é o seguinte, ó. Aí, nesta questão aqui, ó, Bahia perde para o Corinthians, ganha do Dragão na última rodada. Fica com 53 pontos, 15 vitórias. Aí, pessoal, vai torcer por uma combinação, um resultado paralelo. Ou que o Corinthians perca para o Grêmio na última rodada na Arena, em Porto Alegre, o Coringão perder vai ficar atrás do Bahia, ou que o Cruzeiro, nos seus 2 jogos, contra Palmeiras em casa, Juventude em Caxias, não vença as 2 partidas, faça no máximo, aqui ó, 4 pontos. Se o Cruzeiro fizer 4 pontos, uma vitória e um empate,
também vai chegar a 53, mas com 14 vitórias. O Bahia vai ter 53 e 15 vitórias. Então essa é a combinação do Bahia. O Bahia perde para o Corinthians, mas ganha do Dragão na última rodada. Garante a vaga. Ou se o Corinthians perder para o Grêmio em Porto Alegre, ou se o Cruzeiro não fizer 6 pontos, não vencer os 2 jogos. Beleza? Vamos projetar agora, pessoal, 2 empates. Bahia empata com o Corinthians, empata com o Atlético Goianiense na última rodada. Vai terminar com 52 pontos. Aí, vai precisar com 2 empates de uma combinação. Apenas uma. Ou que o Cruzeiro aqui, ó, no máximo faça, atenção, no máximo faça 2 pontos, 2 empates, nos 2 jogos contra Palmeiras e Juventude, ou que o Corinthians não vença o Grêmio em Porto Alegre. Se der empate ou vitória do Grêmio, já serve para o Bahia também. Esta é a combinação Bahia com 2 empates, garantir, portanto, a vaga na Libertadores da América. Aí você vai perguntar para mim, Paulinho, e se o Bahia empata um jogo e perde o outro? Ok? Vamos projetar também. Aí tem uma diferença, pessoal. Uma coisa é empatar com o Corinthians e perder para o Atlético Goianiense. A outra coisa é perder para o Corinthians e empatar com o Dragão. Deixa eu projetar primeiro aqui o Bahia empatando com o Corinthians e perdendo para o Atlético Goianiense. Vamos lá então. Os 2 ficam com 51 pontos, certo? O Bahia já com 38 jogos, 51 pontos. O Corinthians vai ter jogo contra o Grêmio para fazer ainda na Arena na última rodada. Muito bem. Aí é o seguinte, pessoal. Aí o Bahia, com um empate contra o Corinthians e derrota para o Atlético Goianiense, vai garantir a vaga com 2 combinações de 3. 2 e 3. O Corinthians tem que perder para o Grêmio na Arena. O Cruzeiro, no máximo, só pode fazer 2 pontos em 2 jogos. E o Vitória não pode vencer as 2 partidas, certo? O Vitória não pode vencer os 2 jogos. Tem o Grêmio em casa e o Flamengo no Rio. Então, 2 combinações acontecendo entre 3 aqui, Coringão perdendo para o Grêmio, Cruzeiro fazendo no máximo 2 pontos e o Vitória no máximo 4 pontos, 2 combinações em 3, o Bahia empatando com o Corinthians e perdendo para o Dragão, garante a vaga. Vamos inverter agora. O Bahia perde para o Corinthians e empata com o Atlético Goianiense. Coringão já vai a 53. Aí o Bahia já não alcança mais o Corinthians, ok? Perdendo para o Corinthians e empatando com o Atlético Goianiense. Aí vai precisar de 2 combinações. Que o Cruzeiro aqui no máximo faça 2 pontos, não pode vencer nenhum jogo o Cruzeiro, e que o Vitória não vença as 2 partidas. Se o Vitória fizer uma vitória e um empate, ok. Não pode o Vitória vencer os 2 jogos. Entenderam? Então, se o Bahia perder para o Corinthians e empatar com o Atlético Goianiense, garante a vaga ainda se o Cruzeiro não vencer nenhum jogo e se o Vitória não vencer as 2 partidas. Última combinação aí do Bahia. Bahia perde os 2 jogos. Perde para o Corinthians, perde também para o Atlético Goianiense. Vai ficar com 50 pontos. 14 vitórias. Coringão já passou o Bahia. Então só vai restar uma vaga para o Bahia. Aí vai torcer por 3 combinações. Vai torcer para que o Cruzeiro no máximo faça 1 ponto contra Palmeiras e Juventude. Só pode fazer 1 ponto. Se fizer 2 já passa o Bahia. Vai torcer aqui, ó. Aqui tem duelo direto entre Vitória e Grêmio na próxima rodada. Ou o Vitória não pode ganhar os 2 jogos, ou o Grêmio não pode ganhar os 2 jogos. Entenderam? Tem que ser as 2 combinações. O Cruzeiro só pode fazer 1 ponto, e aqui o Vitória só pode fazer 4, ou o Grêmio só pode fazer 4. Se um fizer 6 aqui, já dá problema pro Bahia, que aí já passa o Bahia. Entenderam? Então essa é a matemática pro Bahia aí, perdendo os 2 jogos. Deixa eu colocar agora na tela aqui, pessoal, a projeção para o Corinthians. O Corinthians que está na sequência dos 6 aí, na 2ª posição na tabela. O Bahia, digamos assim, nessa disputa pelas 2 vagas, o Bahia é o líder, né? O líder é o Bahia. O Coringão vem na 2ª posição. Duelos agora, do Corinthians. Primeiro com o Bahia em casa, depois com o Grêmio em Porto Alegre. Já é certo que, se o Corinthians, atenção, se o Corinthians fizer 6 pontos, 2 vitórias, garante a vaga. Se o Corinthians fizer 4 pontos, vai perguntar, Paulinho, o Coringão faz 4 pontos, garante a vaga? Atenção, pode fazer 4 pontos, vencendo o Bahia, empatando com o Grêmio, ou empatando com o Bahia e vencendo o Grêmio. Vamos projetar primeiro o Corinthians vencendo o Bahia e empatando com o Grêmio. O que acontece? Coringão classificado. Se o Corinthians vencer o Bahia e empatar com o Grêmio, está classificado. Por quê? Vai a 54 pontos. O Bahia, no máximo, chegaria a 53, vencendo o Atlético Goianiense na última rodada. O Cruzeiro poderia chegar a 55, mas como são 2 vagas, então, na pior das hipóteses, se o Corinthians vencer o Bahia e empatar com o Grêmio,
ele ficaria na oitava posição na pior das hipóteses, então garantiria a vaga. Vamos projetar agora 4 pontos para o Corinthians, sendo que empate com o Bahia e vitória sobre o Grêmio na última rodada. Aí seria o seguinte, ó. O Coringão chegaria a 54 pontos, ok? Aí, nesta condição, torceria por uma combinação. Ou que o Bahia na última rodada não vencesse o Atlético Goianiense, se o Bahia vence vai 54, 15 pontos, então vai torcer para que o Bahia não vença na última rodada o Dragão, ou que o Cruzeiro aqui, ó, atenção, que o Cruzeiro nos 2 jogos faça no máximo 3 pontinhos. Vence o jogo e perde o outro. Uma combinação só. Ou que o Bahia não vença o Atlético, ou então que o Cruzeiro em 2 jogos não vença as 2 partidas. Vamos projetar agora o seguinte, pessoal. O Corinthians vencendo um jogo, perdendo o outro. Aquela questão. Vencendo o Bahia é uma coisa, vencendo o Grêmio é outra. Vamos projetar primeiro o Corinthians vencendo o Bahia e perdendo para o Grêmio. Vai a 53 pontos, 14 vitórias. Muito bem. Aí, vai torcer por uma combinação, pessoal. Uma combinação, certo? Que vai ser o seguinte, ó, deixa eu até dar uma olhada aqui antes nessa parte anterior aqui. Aqui é o seguinte, falei 3 pontos, tá? São 4 pontos, tá? O Cruzeiro por 4 pontos aqui, ó. O Cruzeiro vai a 53. Deixa eu corrigir essa questão aqui, ó. Se o Corinthians fizer 4 pontos, então, atenção, fizer 4 pontos, empatando com o Bahia e vencendo o Grêmio na última rodada, vai torcer para que o Bahia, então, não vença o Atlético Goianiense ou que o Cruzeiro faça no máximo 4 pontos, ok? 4 pontos. Vamos lá, agora sim. O Corinthians vencendo o Bahia e perdendo para o Grêmio. Ainda bem que eu me liguei ali antes. O Corinthians vence o Bahia e perde para o Grêmio. Muito bem. Vai fechar com 53 pontos. Aí vai torcer por um resultado paralelo. Ou que o Bahia não ganhe do Atlético Goianiense na última rodada, ou que o Cruzeiro, aqui sim, faça no máximo 3 pontos. Ganhe um jogo e perca o outro. Porque se fizer 4, vai a 53 com 14 e vai passar aqui pode passar no saldo o Corinthians. Então, se o Corinthians, nessa condição, vencer o Bahia e perde para o Grêmio, torce por um resultado paralelo. Que o Bahia não vença o Atlético Goianiense ou que o Cruzeiro faça no máximo 3 pontos. Vamos inverter agora. O Corinthians perde para o Bahia, faz 3 pontos. Perde para o Bahia, mas ganha do Grêmio. Vamos lá. O Bahia já fica na frente do Coringão, porque vai ficar com 15 vitórias contra 14 do Corinthians. Então, o Bahia já não é mais adversário, só vai ter uma vaga para o Corinthians aqui. Aí o Coringão vai torcer por um resultado paralelo apenas. Perde para o Bahia, ganha do Grêmio. O Cruzeiro aqui, pessoal, só pode fazer 3 pontos dos 2 jogos contra Palmeiras e Juventude. O Corinthians perde para o Bahia, ganha do Grêmio, então, se o Cruzeiro não fizer 2 vitórias, o Coringão garante vaga na Libertadores. Vamos agora a 2 empates. O Coringão empata com o Bahia, empata com o Grêmio. Vai a 52 pontos, 13 vitórias. Vai torcer aí, em caso de empate nos 2 jogos, por uma combinação. Ou que o Bahia perca na última rodada para o Dragão em casa, para o Atlético Goianiense em casa, ou que o Cruzeiro aqui no máximo faça 2 pontos em 2 jogos. Um dos 2 resultados. Ou que o Bahia não vença, ou que o Cruzeiro no máximo faça 2 pontos em 3 jogos. Vamos simular agora o Coringão empatando o jogo e perdendo o outro, fazendo 1 ponto só. Já fica atrás do Bahia. Vai ter uma vaga para o Corinthians aqui contra outras equipes. Fez 1 ponto, vai precisar de 2 combinações, são 2. Que o Cruzeiro no máximo faça 1 ponto contra Palmeiras e Juventude e que, atenção, o Vitória não vença os 2 jogos, certo? Se o Vitória vencer o Grêmio e vencer o Flamengo, vai a 51 pontos e 15 vitórias, ultrapassaria o Corinthians ali, ó. Então, esta é a combinação para o Corinthians garantir vaga com 1 pontinho, um empate e uma derrota. Que o Cruzeiro só faça 1 ponto e que o Vitória não vença os 2 jogos. Última simulação do Corinthians. O Coringão perde os 2 jogos. O Bahia já está na frente do Corinthians. Só tem uma vaga para o Coringão aqui. Vai torcer por 3 resultados paralelos. Que o Cruzeiro perca os 2 jogos. Aí o Cruzeiro tem que perder para o Palmeiras e perder para o Juventude. E aqui, pessoal, aqui, ó, Grêmio e Vitória, aquela velha história. Para o Coringão não somar nenhum ponto, vai perder para o Grêmio, isso é certo. Eu já botei o Grêmio com 47 aqui, certo? O Vitória não pode ganhar os 2 jogos, ou o Grêmio não pode ganhar do Vitória. São as 2 questões, entenderam? Se o Coringão, então, perde os 2 jogos, o Cruzeiro tem que perder os 2 jogos, o Grêmio não pode ganhar do Vitória, ou o Vitória não pode ganhar do Grêmio e do Flamengo. Tem que acontecer tudo isso, senão o Coringão
com 0 ponto, com 2 derrotas, não passa de fase. Tá bom, pessoal? Deixa eu ir adiante aqui, deixa eu trocar a tela. Vamos projetar agora o Cruzeiro, que tem Palmeiras em BH, Juventude em Caxias do Sul. Uma situação importante para o Cruzeiro. O Cruzeiro só depende dele, pessoal. Só depende dele. Se o Cruzeiro vencer os 2 jogos, vai a 55 pontos e garante vaga na Copa Libertadores da América. Por quê? Bahia e Corinthians têm 50 pontos. Ah, Paulo, os dois podem chegar a 56? Sim, podem. Mas só um dos dois. Tem nessa terça duelo entre Corinthians e Bahia. No máximo, os dois juntos, Bahia e Corinthians, só podem chegar a 54. Empatam no jogo direto, confronto direto, e ganham seus últimos jogos. Vão a 54. O Cruzeiro vence esses 2 jogos, vai a 55. Então vamos projetar o seguinte. Vamos projetar o Cruzeiro com 4 pontos. O Cruzeiro empata um jogo, vence o outro. Vai a... aqui é o seguinte, aqui é as 2 vitórias. Projetei as 2 vitórias. 2 vitórias aqui, ó. Cruzeiro 55... Ah, tá muito calor aqui, cara. Cruzeiro 55 pontos, 2 vitórias. Aqui, ó. Quero mostrar isso aqui primeiro. Cruzeiro 55 pontos, certo? Vai a 55 pontos com 2 vitórias. Por que o Cruzeiro está classificado? Porque o Bahia pode chegar a 56 ou o Corinthians a 56. Não pode os dois chegar a 56. No máximo eles podem chegar os dois juntos a 54, ok? Agora sim, vamos projetar 4 pontos para o Cruzeiro, uma vitória e um empate. Não importa com quem o Cruzeiro vai empatar, com quem vai vencer. Não importa isso aí, certo? O Cruzeiro tem 2 jogos para fazer. Palmeiras em casa e o Juventude em Caxias do Sul. Muito bem. O Cruzeiro faz 4 pontos. Aí vai precisar, fazendo 4 pontos, de uma combinação. Por quê? Se ele fizer 4 pontos, ele vai a 53. Só poderão ultrapassá-lo Bahia e Corinthians. Aí o seguinte, o Bahia só pode fazer 2 pontos e o Coringão só pode fazer 2 pontos. Um ou outro, pessoal, não precisa ser os 2. Se o Bahia fizer no máximo 2 pontos, 2 empates contra Corinthians e Atlético Goianiense, serve para o Cruzeiro. Se o Corinthians fizer 2 pontos, empatar com o Bahia, empatar com o Grêmio, serve também. Entenderam? Se um dos dois aí fizer no máximo 2 pontos, já serve para o Cruzeiro passar de fase e chegar à Copa Libertadores da América com 4 pontinhos. Cruzeiro ganha um jogo e perde o outro. Soma 3 pontos, vai a 52. Aí, vai torcer por um resultado paralelo. Que o Bahia só faça 1 ponto em 2 jogos, só pode empatar um e perder o outro, ou que o Corinthians no máximo empate 2 jogos. O Corinthians não pode vencer nenhuma partida. É um ou outro, pessoal. Cruzeiro faz 3 pontos, torce ou para o Bahia perder um jogo e no máximo empatar o outro, ou que o Corinthians não vença nenhum jogo. Já serve também para o Cruzeiro passar de fase, chegar na Libertadores no ano que vem, na pré-Libertadores. Vamos projetar agora 2 pontinhos para o Cruzeiro, 2 empates. Empata com o Palmeiras, empata com o Juventude. Muito bem, vai a 51 pontos. Aí, vai torcer por 2 resultados paralelos do Cruzeiro. Que o Bahia perca na última rodada para o Atlético Goianiense e perca também para o Corinthians, por exemplo. Faz 0. Ou que o Corinthians só faça 1 ponto em 2 rodadas. Ou ainda que o Vitória, em 2 jogos, só faça 4 pontos. Certo? São 2 combinações. Ou o Bahia não pontuando mais, ou o Corinthians só fazendo 1 ponto, ou o Vitória fazendo 4. Se 2 dessas 3 combinações acontecerem, o Cruzeiro, com 2 pontinhos, 2 empates, vai para a Libertadores. Se o Cruzeiro fizer 1 ponto, pessoal, também poderá ir para a Libertadores da América. Mas aí, se fizer 1 ponto, o Corinthians, atenção, o Corinthians vai ter que perder os 2 jogos, e aí o Cruzeiro tirar no saldo aqui, ó, nas suas 2 partidas. Por quê? Se o Corinthians perder os 2 jogos e o Cruzeiro fizer 1 ponto, por exemplo, o Coringão vai ter que perder por uma boa margem de gols aqui os seus 2 jogos. Entenderam? Para o Bahia e para o Grêmio. Porque se o Coringão perder, por exemplo, por 1-0 e 1-0, o Coringão vai para a Libertadores por ter 48 gols marcados. Em tese aqui contra 41 do Cruzeiro. Você faz a projeção assim, 0-0, um empate, 1-0 para projetar a vitória. Então, o Cruzeiro fica vivo ainda se fizer 1 pontinho apenas, se o Corinthians perder os 2 jogos e perder por uma boa diferença de gols. Caso contrário, o Cruzeiro com 1 ponto não vai conseguir chegar na Libertadores do ano que vem. E não é só isso.
vai torcer para aqui, ó, para que o Vitória só faça no máximo 4 pontos e que o Grêmio também no máximo só faça 4 pontos. Nenhum dos dois pode vencer 2 partidas. Esta é a projeção do Cruzeiro, portanto, já dá para ver que se o Cruzeiro fizer um ponto, praticamente estará eliminado da Copa Libertadores da América e chegar à Libertadores no ano que vem. Vamos pro Vitória? Vitória tem agora Grêmio em Salvador e o Flamengo no Maracanã. O Vitória tem que vencer os 2 jogos. Se o Vitória não vencer as 2 partidas, estará eliminado de qualquer chance de chegar à próxima edição da Copa Libertadores da América. Vamos lá então, Vitória. Venceu os 2 jogos. Para começo de conversa, venceu os 2 jogos, vai torcer por 2 resultados paralelos. Que o Bahia, aqui o Bahia, só faça 1 pontinho. 1 ponto em 2 jogos, contra Corinthians e Atlético Goianiense. Que o Corinthians, em 2 jogos, só faça 1 ponto também. E ainda que o Cruzeiro aqui, ó, no máximo faça 2 pontos. Então, são 2 resultados em 3, 2 combinações em 3. Bahia e Corinthians, cada um só pode fazer 1 ponto. Cruzeiro só pode fazer 2. Então, dessas 3 combinações, 2 tem que acontecer para que o Vitória, com 2 vitórias, garanta a vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. Vamos ao Grêmio, que tem vitória no Barradão, Corinthians em casa na última rodada, na Arena. Qual a condição do Grêmio chegar à Libertadores no ano que vem? Para começo de conversa, tem que vencer os 2 jogos. Se o Grêmio não vencer os 2 jogos, não vai para a Libertadores. Bom, aí venceu os 2 jogos, vai a 50 pontos, 14 vitórias. Aqui, por enquanto, é o Bahia na frente, vai depender de quanto o Grêmio vai ganhar os 2 jogos. Vou até passar o Bahia aqui pelo saldo de gols. Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Aí o Grêmio, pessoal, vai precisar de 2 combinações entre 3 resultados paralelos. Vai torcer para que o Bahia não vença mais nenhum jogo, e o Grêmio possa passar o Bahia no saldo aqui, vai depender do que o Grêmio fizer nos seus 2 jogos, e as derrotas do Bahia, para Corinthians e para Atlético Goianiense. Vai torcer então, ou então, né, para que o Corinthians perca os 2 jogos, que aí o Grêmio fica na frente do Corinthians por vitórias, 14 contra 13, ou ainda que o Cruzeiro só faça 1 ponto, apenas 1 ponto, nos 2 jogos que tem pela frente contra Palmeiras e contra a Juventude. Então, destas 3 combinações, 2 tem que acontecer para que o Grêmio possa, vencendo os 2 jogos, chegar na próxima edição da Copa Libertadores da América. Ou que o Bahia perca os 2 jogos, ou que o Corinthians perca os 2 jogos, ou que o Cruzeiro faça no máximo 1 ponto. 2 em 3 combinações para que o Grêmio possa, então, chegar na Copa Libertadores da América. Finalmente, o Vasco da Gama sim que tem chance matemática de garantir vaga ainda. Tem agora Atlético Mineiro em casa, Cuiabá na última rodada, na Arena Pantanal. A exemplo de Vitória e Grêmio, o Vasco, para tentar chegar na Libertadores, tem que ganhar os 2 jogos. Se não ganhar os 2 jogos, não vai para a Libertadores. Bom, ganhando os 2 jogos, o que vai ter que acontecer para o Vasco chegar na Libertadores, Paulinho? Vamos lá. O Vasco ganha os 2 jogos. Aqui é o seguinte, pessoal. Ganha os 2 jogos, vai estar em 8º lugar, por causa do saldo do Vasco. 14, tem 16 negativo, né? Coloquei 2 vitórias por 1-0, vai a menos 14, então não tem como passar o Bahia. Então vai sobrar uma vaga para o Vasco aqui. O Vasco ganha os 2 jogos, vai sobrar uma vaga para o Vasco. Muito bem. O Vasco vai precisar de 3 combinações. Que o Corinthians perca os 2 jogos. Perca para o Bahia, perca para o Grêmio. Vai torcer ainda para que o Cruzeiro no máximo faça 1 ponto em 2 rodadas. Contra Palmeiras, contra a Juventude. E aqui, ó, entre Vitória e Grêmio, vai torcer para que nenhum dos 2 vença as 2 partidas. Tem Vitória e Grêmio, por exemplo. O Vitória não pode vencer o Grêmio, nem o Grêmio pode vencer o Vitória. Se o Vitória vencer o Grêmio, na última rodada não pode vencer o Flamengo. Se o Vitória vencer o Grêmio e o Flamengo, ultrapassa o Vasco. O Grêmio, se vencer o Vitória, na última rodada não pode vencer o Corinthians. Se o Grêmio vencer o Vitória e o Corinthians, ultrapassa o Vasco também. Por causa do saldo aqui, ó. Certo? Questão importante. O Vitória passaria o Vasco chegando a 51 e o Grêmio passaria pelo saldo de gols. Tem menos 3 contra menos 14 na minha projeção aqui. Então esta é a matemática para o Vasco da Gama garantir com 2 vitórias a vaga na Libertadores da próxima temporada. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco da Gama, 2 desses 6 no ano que vem vão disputar a chamada pré-Libertadores. Tá bom, pessoal? É isso aí. Fui. Tchau.